Então, boa noite a todos, né? Estamos iniciando nossa primeira aula de informática básica. Deixa eu verificar se sem a máscara dá para me ouvir melhor. Daiane, você consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir, Daiane? Consigo, sim. Eu vou colocar a máscara assim um pouco de lado. Se precisar colocar, fica fácil, tá bom? Ok. Pessoal, então, primeiramente, boa noite a todos, né? Nossa primeira aula de informática básica, num total de 30 horas, aonde nós vamos falar um pouquinho sobre computadores. Na parte de programação, que seria digitação de textos, criação de slides, o Excel, que é planilha eletrônica, e também um pouquinho sobre parte teórica e prática dos computadores. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Então, primeiro, nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a informática. Todos vocês estão visualizando essa tela que eu compartilhei? Sim ou não? Ok. Então, pessoal, o que seria a introdução à informática? Nós vamos falar um pouquinho sobre quais componentes faz parte de um computador, o que ele pode ser benéfico para nós. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos computadores. Todo mundo acha que os computadores surgiram há 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás. Só que, na verdade, ele surgiu entre 3.500 a 5.500 antes de Cristo. Nesse caso, nós temos aproximadamente, pelo menos, 5.500 anos que eles foram criados. Só que os computadores, naquela época, não era nada eletrônico, né? Era tudo manual. Então, para eles, naquela época, desenhos que fazia a gente contar, desenhos que fazia a gente somar imagens, eles falavam que era computador. Então, é uma parte mais bem medieval, porém, que eles colocam como os primeiros tempos da era da informática. Então, se caso isso for contado, então são pelo menos 5.500 anos. Aí, de lá para cá, foram evoluindo, foram mudando o pensamento deles, até surgir o ábaco. O ábaco, você já deve ter visto em alguns desenhos animados, aonde nós temos uma tela, aonde nós temos bolinhas, que fazem o quê? A gente contar números, contar pedrinhas para contar unidade, dezenas, centenas. Então, o ábaco, que foi criado em 1620, ou aproximadamente 400 anos atrás. Então, aí foi a primeira parte da informática, mas na era atual, mesmo tendo 400 anos. Quem criou naquela época foi o Lientes, que criou esse ábaco. Foi graças a ele também que criaram o inglês George Bully, que foi criando os programas na área de programação, que foi usando a teoria de Boulevard. Então, com isso, com o tempo, eles foram mudando. Só que os computadores começaram para valer. Quais foram os primeiros computadores eletrônicos que foram criados? Foram os primeiros computadores que foram, na verdade, criados foram as calculadoras. As primeiras calculadoras faziam apenas soma e subtração.
foram pelo Charlie Babbage, em 1822. Pessoal, até aí, tranquilo? Só que os computadores só começaram a criar formatos a partir da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1930 até 1944, que foi entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, aonde eles criaram os primeiros computadores, onde eu posso falar que seria o Mark I, o ENIAC, os primeiros computadores eletromecânicos criados, principalmente nos Estados Unidos. Então, quando foram criados eles, essa parte foi quando começaram a difundir os primeiros computadores. Então, foi por volta da Segunda Guerra Mundial. Até 1969, os computadores eram gigantes. A maioria dos computadores tinha 3 metros de comprimento, 4 de largura, 3 de altura. Então, eram computadores muito grandes. Eles não tinham monitores e não tinha teclado. Era apenas botões. Não tinha nem mouse também. A partir de 1969, com a primeira viagem ao homem à Lua, os computadores começaram a ter tamanhos menores. Esses eram a miniatura desses componentes, aonde nós tínhamos válvulas, foram trocados por chips e fusíveis. Aí, pessoal, quem tiver com o microfone ativado aí, por favor. Ah, tá. Então, o que acontece? Então, esses computadores, a partir de 69, começaram a diminuir. O primeiro grande computador que começou a ser utilizado no Brasil foi o famoso Altair 8080, que foi no ano de 1975. Foi daí que o Bill Gates e Paul Allen criaram a Microsoft. Então, quer dizer, todo mundo fala que quem criou os computadores foi o Bill Gates. Não, ele criou a programação, a linguagem de programação da Microsoft. Então, os computadores não foram criados por eles. Aí, a partir de 1976, o também grande famoso Steve Jobs, né, começou a criar a Apple, os aplicativos da Apple. Então, desde o início, os dois já eram grandes concorrentes. A partir de 81, a IBM chegou no Brasil com o famoso PC-XT, que foi para substituir o 8080 do Altair. Pessoal, quem aí tem algum computador acima de 15 anos de uso? Ou já teve um computador há 15 anos atrás? Alguém já teve? Então, o que acontece? A partir de 1996, 98, começaram a ter computadores para valer aqui no Brasil. Aí eles lançaram o famoso 8086, o 286, 386, 486, aí foi lançando o Pentium 100 e assim por diante. Ou seja, aqueles computadores criados naquela época, eles tinham HDs de 125 mega. Hoje, qualquer HD que você compra hoje, ele é 500 mil mega, e aquele outro era apenas 125. A memória daqueles computadores era em torno de 16 gigas, 16 megas, e hoje qualquer computador que você compra hoje é pelo menos 4 gigas. 4 gigas equivale a 4.096 megas. Então, olha o tanto que evoluiu os computadores da década de 90 até a data atual. Aí foram criadas versões de Windows, né, pelo Bill Gates, né, que foram o Windows 1.0, o 2, o 3, aí depois foi o Windows 95, aí foi quando começou a surgir os outros, o 98, o Windows 2000, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8,
o Windows 10 e agora está chegando no mercado o Windows 11. Então, foram muitas evoluções em pouco mais de 20 anos. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, estão me ouvindo? Tem alguém na sala? Ok, então, pessoal. Então, o que acontece? Aí surgiu os termos informática, que significa tratamento das informações, e também a ciência racional, que é os famosos computadores. Aí começaram a surgir os primeiros computadores, igual eu falei para vocês inicialmente. Todas aquelas marcas que eu falei é da Intel, né? 286, 386, 486. E também foram criados os da marca da IBM, que era o K62, aí nós tínhamos o Duron, o Athlon, são outros computadores que surgiram naquela época junto com os famosos Pentiums. Aqui nós temos algumas informações, o que seria as características da parte fundamental do computador, não vou entrar em detalhes. Lembrando, pessoal, que um computador hoje, atualmente, nós temos que olhar alguns requisitos quando for montar um computador. Primeiro, velocidade do processador. Segundo, a sua produtividade, o tempo que ele gasta de resposta da sua pergunta, da sua atividade, a sua confiabilidade e a sua versatilidade. Então, ou seja, hoje para você comprar um computador ou montar você precisa de um bom processador e uma boa memória, além de uma capacidade de armazenamento razoável para você fazer suas atividades. Até aí tranquilo? Alguma pergunta ou questionamento? Falamos também sobre os tipos de computadores, né? São as máquinas lógicas, que ele é muito utilizado em circuitos de calculadora, bombas de gasolina e as lógicas de programação. São os famosos computadores domésticos, que são os notebooks e os PC de mesa. Aqui fala sobre a sua classificação, científico, de pesquisa, comercial, para trabalhar nas empresas, e pessoais. Falei para vocês sobre os primeiros computadores, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a geração de cada um. Nós tivemos a primeira geração dos computadores de 39 a 58. Naquela época, os computadores eram válvulas, não tinham monitor, teclado e mouse. De 59 a 66, eles começaram a diminuir o tamanho, as válvulas começaram a ser transistores, ou seja, tamanhos menores, e começou a ser criado em pequena escala e para operações remotas. Uma das formas de utilização dos computadores foram na famosa Guerra Fria e na Segunda Guerra Mundial. Surgiram a terceira geração, de 64 a 73, graças ao primeiro homem na Lua, que eles fizeram o quê? As peças virarem tamanhos mínimos. Chamamos os famosos nanos, né? Chips nano, essas coisas. Então, graças ao primeiro homem da Lua, o primeiro homem à Lua em 69, as peças dos computadores diminuíram drasticamente. Tivemos a quarta geração de 79 a 80, que começou a vir os primeiros computadores de mesa, o Altair 8080, o 286, 386 e assim por diante. E de 90 até os dias atuais, são a quinta geração, que nós temos os computadores atuais, nós temos os Core 3, 5 e 9, nós temos os Ryzen da AMD e assim por diante.
Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer questionar alguma coisa? Tem alguém na sala? Então, aqui fala sobre algumas aplicações dos computadores, né? Não vou entrar em detalhes. Ok. Essas atividades eu não vou falar com vocês, não tem nada a ver com... Não precisa responder. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de hardware e software. Ok. Ok, Leonardo. Então, o que acontece? O que é hardware? Hardware é a parte física dos computadores. Eu até brinco com as pessoas. É tudo que você pode pegar no computador. Que seria o quê? Ok, Gabriel? São teclado, mouse, gabinete, monitor, caixinha de som. E software é a parte lógica dos computadores. É aquele que você vê, porém você não pode pegar. Que são os softwares e os programas. Então, aqui fala um pouquinho sobre hardware. E aqui também fala das classificações de computadores de pequeno, médio e grande porte. Todo computador, ele segue essa regra. Dados, processamento de informação. Dados é o que você digita. Processamento é quando a memória leva a sua informação. E a informação é quando o HD, o processador processa essas informações. Aí ele volta novamente. Nós temos os famosos computadores pessoais, que são os famosos computadores de mesa, né? Aqueles que têm teclado, monitor, teclado, mouse, caixinha de som, gabinete, monitor. Temos os notebooks. Os notebooks, eu posso falar dos netbooks. Ele surgiu e aos poucos também já sumiu de novo. Não vingou. Eu falo para vocês que os notebooks e os tablets, muita gente gosta de tablets, mas os netbooks, os tablets não vingaram. A exceção dos tablets são aquelas versões da Apple, por exemplo, que ele é um pouquinho mais caro, ele tem muito mais funções, mas ele não vingou muito, também pelo preço dele ser um pouquinho salgado. Então, hoje, por exemplo, as pessoas hoje preferem mais um notebook e um bom celular, smartphone, do que comprar um tablet ou um netbook. Eu falo que eles são muito fracos comparando a um notebook e a um smartphone. Porque tanto o smartphone como o notebook, os processadores deles, eles são mais potentes. Tanto o Android, que é nos smartphones, na maioria dos smartphones, né? No Mac não é outra versão. E os notebooks, que são os da AMD ou da Intel. Hoje os computadores cada vez são mais potentes. Hoje os HDs são megabytes, ou gigabytes e terabytes, ou seja, cada vez maior capacidade. São essas partes mais importantes do computador. Pessoal, um dos componentes principais do computador é a famosa placa-mãe. Por que ela é mais importante? Tudo que você tem no computador é acoplado nele. Processador é acoplado nele, memória é acoplado nele, caixinha de som é acoplado, pendrive é acoplado na placa-mãe, monitor é acoplado na placa-mãe, ou seja, tudo é acoplado na placa-mãe. Então, ele é uma das partes principais do computador. Na minha opinião, ele é o segundo principal. O primeiro é o processador, o segundo é a placa-mãe. Aí temos várias marcas, Gigabyte, Asus, PCware e assim por diante. E cada vez que vai sofisticando, vão criando novas placas-mães, mais potentes eles são. Antigamente, nós tínhamos placas-mães onboards e offboards. Qual que é a diferença entre onboard e off?
On dentro, off fora. On-board, ele tem placa de som, placa de vídeo e placa de rede embutida. Off-board, praticamente quase não tem. Hoje, toda placa-mãe, ela tem placa de rede e placa de som. Algumas placas-mães não têm placa de vídeo. Aí, hoje, por isso que faz a diferença de ser on e off. Então, tem placas-mães que precisam pôr uma placa, um acelerador gráfico, que são as placas de vídeo. Memórias, né? Qual que é a função da memória? Ele é a função de guardar, quando você digita um texto, ele fica guardado na memória do computador. Ele só sai da memória e vai para o seu HD quando você salva no computador. Enquanto você não salva, ele fica arquivado na sua memória virtual. Então, por isso que você, além de ter um bom processador, você tem que ter uma memória boa também. Os processadores, igual eu já falei para vocês inicialmente, hoje, atualmente, os melhores é os Core 3, 5, e 7 e 9, e o Ryzen da AMD. Mas nós já temos vários outros processadores anteriormente. Nós já tivemos, antigamente, os Core 2 Duos, quad-cores, nós já tivemos o Phenom, nós já tivemos o Dual Core, Duron, Athlon, K62, 500. Nós já tivemos inúmeros tipos de processadores, tanto da marca da Intel como da marca AMD. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre a diferença de um com o outro. Sim, ela está sendo gravada, tá bom? Finalizando a aula, eu vou postar ela lá nas atividades. E se vocês quiserem, eu posso postar o link no grupo. Tá bom? Eu vou estar gravando ele e salvar no YouTube. Então, aqui nós falamos aqui algumas comparações entre um e outro. Não vou entrar em detalhes de um para o outro. Já falei da linha do Core, da linha I, né, que é o Core 3, 5 e 7, agora o i9. Aí aqui fala um pouquinho da frequência sobre cada um deles. Lembrando que cada placa-mãe é um processador. Tem processador que funciona numa placa-mãe e não funciona na outra. Por exemplo, hoje os Core i5 e 7 já estão na 11ª geração. Então, se eu tenho um Core i5, um i7 da primeira, segunda geração, terceira geração, o processador novo não entra nele. Então, antes de comprar um processador, eu tenho que verificar qual é a placa-mãe que eu tenho e se ele suporta aquele processador. Então, como é que eu vou fazer isso? Na placa-mãe tem os dados dela, aonde vocês podem estar digitando. Só um momentinho, pessoal. Obrigado. Então, o que acontece? Até aí, tranquilo? Algum questionamento, alguma pergunta? Tá bom, então. Eu vou continuar, então. Uma coisa muito importante, pessoal, memória. Hoje, os computadores mais novos são todos memórias DDR4. Ah, professor, então eu tenho um computador antigo, memória DDR2. Eu posso pôr uma memória DDR4? Não. Então, cada placa-mãe, ele tem a memória específica que eu posso colocar. Lembrando, memória DDR1, 2, 3 e 4, o que acontece? Eles foram evoluindo e a sua frequência, a sua rapidez de levar e receber informações, ele cresceu com o tempo. Por exemplo, DDR1, a frequência dele é 400 MHz. DDR2, 800. DDR3, 1.600. DDR4, já estamos na fase de 2.200 MHz. Maior é a frequência, mais rápido é o computador. Então, eu até brinco com as pessoas. Um computador, eu não me preocupo em ter um HD grande. Eu me preocupo em ter um processador, nem placa-mãe. É um processador bom e uma memória boa. Então, o casamento perfeito de um computador é uma memória boa e um processador bom. Tá bom? Essa é o grande diferencial se você quer ter um bom computador em casa. Aqui fala sobre os processadores. Não vou entrar em detalhes. Aqui fala a frequência de cada um.
Então, lembrando que cada processador tem uma frequência diferente. Opa, tudo tranquilo? Pessoal, é o seguinte, eu sei que vocês estão na fase final do curso de vocês, estão loucos para finalizar esse componente, né? Finalizar tudo. Foi um curso um pouquinho cansativo, mas no fim, tá vindo a vitória de vocês, né? Todos vocês estão finalizando e graças a Deus, logo, logo, vocês vão estar no mercado de trabalho. Aí aqui, essa parte aqui, se vocês depois quiserem verificar, vocês podem estar verificando esses conteúdos. Lembrando, pessoal, por exemplo, o que eu estou falando hoje, daqui 5 meses, a frequência do processador já é outra. Então, a cada 6 meses, evolui os computadores. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Algum questionamento, pessoal? Tranquilo, né? Pessoal, seguinte, então. Então, eu vou estar gravando, eu vou estar finalizando a nossa aula. Eu vou estar gravando o conteúdo. Daqui um pouquinho eu vou postar ele no YouTube e vou colocar as atividades como o conteúdo. Pessoal, para facilitar as nossas aulas e como nós estamos na reta final do curso de vocês, a partir de amanhã, a nossa aula vai ser às 18 horas. Por que às 18 horas? Para dar tempo de eu gravar, né? Porque nem todo mundo consegue assistir a aula na hora. Quem entra, perde um pouquinho. Então, todas as aulas vão ser gravadas, tá bom? Todas as aulas. E eu vou postar junto com a atividade o link e o vídeo no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pode ser assim? Por quê? Depois disso, se vocês tiverem dúvidas, fica mais fácil. Por quê? Se eu começar 7h30 todas as aulas, dependendo da forma de gravação, eu só consigo finalizar a gravação lá pelas 9, 9h30. Isso, eu continuo na plataforma, Daiane. Por quê? Se eu for continuar nesse horário, o que acontece? Eu só vou conseguir postar essa atividade lá pelas 9h30, 10 horas. 9 horas, depende da velocidade da internet, da postagem. Então, muitas das vezes é o horário que vocês têm de fazer a atividade. Então, amanhã a aula é às 18 horas, 18 ou 18h10, e até às 19h30, ela já vai estar postada na plataforma, porque como a maioria só tem como fazer as atividades à noite, consegue fazer tranquilamente. Tranquilo? Algum questionamento, alguma pergunta? Ok, então, pessoal, eu desejo então a vocês então uma boa noite, um bom descanso. Lembrando que nós vamos ter aula amanhã na terça, quinta e sexta. Quarta é feriado local de vocês aí, né? Então, quarta nós não teremos aulas. Então, vamos ter aula hoje, estamos finalizando, terça, quinta e sexta. Semana que vem, nós vamos fazer segunda, terça e quarta, porque quinta e sexta, semana que vem, outro feriado. Haja feriado, hein? Aí, na outra semana, tem feriado de novo, né, pessoal? Parece que ninguém quer trabalhar. Aí, na outra semana, vai ter feriado de finados dia 2, finalizamos o nosso componente dia 3. Então, desejo a vocês um muito obrigado e até amanhã, às 18 horas. Boa noite, até amanhã. Boa noite, pessoal.